Olá, garotas e garotos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Solange Maldonado, estilista e criadora do Método SM, e este é mais um Café com Solange Maldonado. Um espaço que eu tenho, assim, onde a gente tem um bate-papo, né? Bem bacana sobre assuntos os mais diversos, mas todos relacionados à costura, modelagem, empreendedorismo, porque afinal de contas, você como profissional, você vai empreender ou sozinha, ou montando uma confecção, ou um ateliê, né? Em alguns casos, você tem a costura só para como hobby, beleza? Tudo bem, mas você com certeza empreende algum outro segmento. Então, eu acho que quando a gente fala sobre empreender, abrange, assim, alcança todos nós, seja na costura, seja fora dela. Hoje eu gostaria de falar com você sobre os quatro pilarzinhos, né? Quatro bases fundamentais para que você seja um profissional de gabarito, que você tenha mais prazer em trabalhar e entregue um produto de qualidade. E esses quatro pilares, eles se aplicam para você que empreende na costura, para você que está começando na costura, para você que trabalha com hobby. Você costura porque gosta, porque quer uma roupa, sabe, feita por você, bota uma musiquinha, passa um tempo ali no seu cantinho, né? Sai fora do mundo, produzindo uma peça bem bacana para você usufruir, para você usar no dia a dia, né? Então, enfim, mas independente de qual o seu objetivo na costura, uma costura bacana tem que ter esses quatro pontos assim definidos, sabe? Porque é muito ruim. Eu mesma passei por um problema porque eu pulei uma fase, um desses pilares, sabe? A gente acha, eu sei, entendeu? Eu já sei. E, gente, eu vou depois te contar. É simples, mas dá dor de cabeça se você não prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. Eu pedi ajuda do chat GPT, porque hoje eu tô numa gripe. Eu não era para estar aqui falando com vocês, não. Eu amanheci com uma cara, mas de doente, aquela assim. Eu dei uma ajeitada aqui, porque eu falei assim: não, nem eu tô me aguentando. Pelo amor de Deus, né? Senão, só de eu olhar no espelho, eu já tô na cova, né? Então, o que que acontece? Eu tô aqui com você, mas é por honra, né? Para cumprir com você pelo menos um vídeo nessa semana, porque eu não dei conta, gente. A gente pegou uma gripe aqui. Primeiro foi meu marido. Aí eu falei, nossa, beleza, não tô gripada. Ah, lê do engano, né? Logo a seguir veio a gripe e me pegou também. E é desconfortável, né? Eu não tive febre, mas aquele mal-estar, aquela leseira, né? Aquela falta de ânimo, você tosse, aí você toma chá, aí você toma não sei o quê, aí, ó, beleza. Mas enfim, vamos ao nosso ponto, né? Que é quatro coisas, quatro pilares que nós precisamos nos atentar na costura. Toda vez que você for fazer uma roupa, você precisa atentar por esses detalhes, tá bom? Então vamos lá. São quatro. O primeirinho, o chat GPT botou para mim. Cadê? Ô, Jesus. Se alguém não conhece o chat GPT, tá
perdendo, porque é uma ferramenta que tá aí e muito boa, sabe? Para ajudar a gente. Um dia desse, eu vi um chefe de cozinha fazendo uma receita criada pelo chat GPT. E ele fez assim, eu acho que ele fez uma pesquisa, uma enquete, as pessoas falaram para ele o que tinha na geladeira, e ele falou lá pro chat GPT o que tinha na geladeira e deu alguns comandos, e o chat GPT fez a receita. Aí eu tava aqui, eu acho que eu tava com cogumelo, eu tinha creme de leite, eu tinha brócoli e tinha macarrão. Eu queria fazer um macarrão gostoso, né? Menina, eu peguei a receita com o chat GPT. Eu falei para ele a mesma coisa. Que delícia que ficou. Tem ela aqui. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas olha aqui, o site não é, o canal não é de receita, né? Mas a gente também se alimenta, né? Então vamos aqui. Primeira coisa, né? Primeira coisa que o chat GPT botou para mim e eu concordo. Trabalhar com materiais de boa qualidade, tá? A máquina não precisa ser a mais cara, mas ela tem que ser uma máquina boa. E quando se fala em boa qualidade, você tem que saber que tem máquinas que vão costurar todos os tecidos. Tem máquinas que não vão costurar todos os tecidos. Por exemplo, essa minha máquina aqui, ela costura tecidos de fino para médio. Ela tem pontos para malha? Tem. Mas, gente, eu não, sabe? Eu tenho overlock. Eu tenho aqui, ó. Então, eu faço overlock. Então, malha overlock galoneira. Reta, a gente usa na malha muito pouco. Porque até quando eu vou pregar um elástico numa calça pijama, que eu vou rebater o elástico, eu vou rebater com a galoneira. Entendeu? Eu não vou rebater com a reta, como a gente faz no tecido plano. Então, o maquinário, ele tem que ser de boa qualidade, não quer dizer caro, o mais caro, tá? Nem sempre o mais caro é o que vai te atender. Você precisa pesquisar para saber se aquele maquinário atende às suas necessidades, ou que você está se propondo fazer. Por exemplo, lingerie. Essa máquina que faz lingerie, faz, mas precisa regular o ponto dela, tá? Com o ponto que ela vem, você não faz lingerie, não. Você não fecha a malha se você não souber regular o ponto. E eu aprendi isso tendo que pesquisar. Por quê? Porque um dos pilares aqui, que ele me passou, e que eu concordo, eu tava fazendo a roupa pra mim e ferrei, né? Por quê? Antes de trabalhar no tecido, antes de fazer o que eu falo para vocês, que é pegar um retalho, olhar se o ponto da máquina tá legal, limpar a máquina, né? Dar aquela manutenção na máquina. Eu fiz isso não, eu fui direto. Adivinha? O overlock tava bagunçado. Foi até um vídeo que eu depois fiz para vocês, porque eu aprendi a colocar o fio de overlock dessa bonitinha aqui, né? Porque ela não vem preparada para o fio de overlock, ela vem preparada para agulha, para a linha normal de costura, que nós aqui no Brasil não usamos assim. O fio de overlock, ele é muito mais delicado, dá um trabalho muito mais limpo. E aí, gente, foi uma dor de cabeça. No final, eu até avancei a costura, falei, é minha mesmo, eu vou fazer, ninguém tá vendo, né? Mas no final, menina, eu tive que desmanchar, não teve jeito, não. Eu tô refazendo a bermuda por causa disso, sabe? Então, material de qualidade, máquina, tá? Tecido, não adianta você comprar tecido barato, ruim. Aquele tecido que range quando você mexe nele, assim, ó. Eu gosto muito do toque, sabe? Eu não sou uma expert em composição de tecido, não, isso não é comigo. Não preciso disso.
Eu preciso saber a maleabilidade do tecido. E um dos truques que eu sempre passei para vocês é, se eu faço assim e o tecido range, ele pode ser lindo, maravilhoso na peça. Não vai dar. Ele vai dar problema na costura, ele não vai dar bom caimento, ele vai franzir costura e não tem nada que você possa fazer. Sabe, não vale a pena, é o barato que sai caro. Então, vá por mim. Tecido de qualidade. Vale mais a pena, porque ele tem uma resposta muito melhor, tá? Eu falo para as alunas, quando estão fazendo o curso, que a melhor coisa não é você decorar o que eu falo, é você experimentar o que eu falo. Então, se você é aluna, se você tem dúvida disso, faça o teste. Vai lá na loja e compra um tecido desses que range. E compra outro que não, que você sente que tá gostoso. E faça a mesma peça, com a mesma modelagem nos dois tecidos. Nunca mais ninguém vai precisar te falar, porque você vai experimentar na prática o que eu tô te falando aqui, como teoria, né? É uma experiência minha, mas que você, experimentando aí, vai ter a experiência sua, tá? E aí a gente vai estar na mesma sintonia. Agulha, sabe aquela agulha que você não troca há muito tempo? Vai lá e dá uma olhada, porque ela pode estar assim, sabe, meio estragadinha, o que a gente chama de agulha rombuda. Isso interfere no ponto da sua máquina. A linha mais velha, aquela linha que você guarda, que ela ressecou, que ela não tem a lubrificação adequada, também vai interferir, vai te dar dor de cabeça. Então, gente, qualidade do material que você está se propondo a usar. E antes de começar, já tem em mãos todos os aviamentos, porque, gente, não tem nada mais frustrante do que você começou uma roupa, tá na hora de botar o zíper, você vai lá no armarinho buscar o zíper. Aí é uma cor, às vezes, uma cor da moda. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu comprei um tecido para fazer uma roupa festa e era a cor da moda. Gente, mas não tinha. Eu saí da loja de tecido e já fui na loja de aviamento. Não tinha chegado na cidade ainda nenhuma linha que combinasse com aquele tom de cor, com aquela cor, aquele tom. Não tinha aviamento, não tinha zíper, não tinha botão que combinasse, sabe? Na época não estava usando botão forrado, mas era uma roupa festa, eu ia usar o zíper, né? Botão eu nem precisaria para esse em questão. Mas assim, é difícil. Então, antes de você fazer a modelagem, antes de você gastar seu tempo, comprou o tecido, já vai lá e já olha tudo, para não ter dor de cabeça. É muito importante, tá? Então, isso é muito importante. Aí, depois disso, vem a modelagem. A modelagem perfeita é aquela que se encaixa, que abraça o corpo seu, da sua cliente, né? Não é a modelagem que abraça o manequim. Entendeu? Porque o manequim, ele não tem todas as características do corpo humano real. Por mais que ele seja, tente ficar fidedigno, o manequim, eles nunca vão fazer um manequim corcunda. Eles nunca vão fazer um manequim, sabe, mal proporcionado. E a gente não é tão, sabe, 100% assim. Então, gente, para que isso se faça, tem uma aluna minha, essa semana, eu vou até fazer um vídeo, programei para fazer, ele já está programado há muito tempo, mas eu não consegui fazer ainda, por preguiça mesmo. Quando você faz um molde base, o seu molde base, ele não é molde com modelo. Então,
tudo que você tem no seu molde base deve ser rente ao corpo, tá? No método SM, com exceção da folga programada para vestibilidade, o resto é junto do corpo. O que eu posso dizer? O que é junto do corpo? Decote, aquele decote que fica aqui, ó, rente. Porque a partir de um marco zero, né? Ó, a partir do zero aqui, eu programo quanto eu quero afastar, quanto eu quero descer. Entendeu? Eu sei que tá aqui, ó. Aqui, ó. O decote original do molde tem que estar aqui. A cava tem que estar rente ao axila aqui, ó. A cava tem que fazer essa circunferência aqui. Ela não pode ter folga antes de botar modelo. Porque quando você programa o modelo, aí que você vai colocar a folga. E sabe o que aconteceu com essa minha aluna? Fez o molde base do jeito que ela gosta. Gente, eu vi isso demais da conta, sabe? Aluna e cliente falando assim, não, pode descer, cara, pode descer, pode descer. Pode não. Porque te dá um problema se a roupa tiver manga. Entendeu? Se a roupa tiver manga, você tá ferrada. Por quê? Sabe aquela roupa quando você levanta aqui, levanta tudo? Pois é. É uma roupa que fica desconfortável. Parece que você tá carregando um peso aqui, sabe? Debaixo do braço. Então, a folga programada da cava para a manga, ela tem um valor de 2 centímetros fixo. Fixo para 36, 38, 40, 60. Entendeu? A folga da manga é sempre os 2 centímetros, não interessa se é menor ou maior. Isso às vezes não entra na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, não, a pessoa veste 60, então para mim botar a manga, a cava tem que estar mais larga. E não é assim que funciona, entendeu? E isso dá dor de cabeça para muita gente. Então eu vou te falar, medir corretamente a sua cliente, da forma como eu oriento. Tem vídeo meu tirando medida, tanto em mim, quanto numa amiga minha que se propôs a estar ali comigo para poder tirar as medidas, a Renata. Então, assim, foi muito bacana isso, sabe? Gente, é simples, você tira a medida certa no corpo, você não vai soltando a fita, não. Porque é outra coisa muito comum. Você vai tirar a medida, se a pessoa é magra, você tira mais certo. Se a pessoa é mais gordinha, você alarga a fita já. Não, a programação tem que estar na modelagem. A sua medida é do corpo. Porque você sabe que o corpo tem X, então, mas eu vou fazer uma roupa, então eu preciso de mais 4 centímetros para dançar a roupa no corpo. Esses 4 centímetros que eu preciso não vão se tornar 8 porque a pessoa veste 60. Entendeu? Então, essa noção de como tirar a medida, ela é muito importante mesmo, tá? E outra coisa, o corte da roupa. Gente, tem gente que levanta o tecido para cortar. Aí que sabe o que acontece? Você usou o molde, você cortou as 2 partes iguais. Quando você levantou o tecido, uma ficou maior que a outra. Entorta. Lembra que quando eu vou cortar tecido, eu tô sempre apoiada na mesa. Nunca no ar. Apoiada na mesa. E outra coisa, a tesoura que você corta tecido não é a mesma que você corta papel.
certo? A que você corta linha não é a mesma. A de tecido, você tem que ter duas de tecido no mínimo. Uma para tecidos finos e uma para tecidos mais grossos. Eu tenho essas tesouras. Eu já mostrei para vocês em outros tempos. Por exemplo, fico aqui, ó, minhas tesouras. Agora eu comprei essa aqui, que essa aqui é para quando eu for fazer roupa festa. Então eu corto com essa aqui, sabe? Os tecidos assim do dia a dia, uma tricoline, uma... Ó, essa aqui mais grossa, ó. Ela é para tecidos de médio a grosso. E eu não trabalho com jeans grosso, eu não trabalho no máximo com sarja, tá? Ou na malha com moletom. Ó, essa mais fina, ela tem até isso aqui, ó, tá até sujinho, que isso aqui é uma fita crepe. Essa é só para tecido, ó. Precisa limpar, né, Solange? E essa aqui para papel. Essa aqui, eu comprei ela, era para cortar couro. Quando é o couro? O couro você tem... Eu vou até jogar lá fora que ela não tem conserto. Ó, alguém estragou minha tesoura. Ela ficou... Eu não vou jogar fora, não. Vou tentar botar um WB-40, alguma coisa aqui para ela funcionar. E quando você vai cortar couro, você não passa overlock, né? Então, o picotado fica bacana, né? Dá um aspecto bonito no corte. Então, gente, é isso. A gente precisa desses pequenos cuidados. Agora vem a questão da costura. Eu sempre falo para vocês, acabamento, que costura você vai fazer, quem manda é o tecido, quem escolhe é o tecido. E fim de papo. Eu sempre falo para vocês, eu tô costurando uma renda. A renda é fina? É uma renda chantilly? É uma renda que tem aqueles trabalhos assim, num cordonê, mesmo que seja fininho. Você tem duas formas de... Uma, você pode fazer a costura francesa. E outra, quando ela tem aqueles cordonês, assim, você compra um tule liso, na cor da renda, e faz tiras que vão ser como se fosse viés. Aí você encapa a costura. Porque o cordonê não te dá a opção de virar, de fazer a segunda parte da costura francesa. E quando você encapa com aquela fitinha... Quando eu comecei a fazer lingerie, tinha a fita. Eu até no meu curso, nas aulas, tem lá a fita que eu tinha. Serviria também para roupa festa. Mas, de repente, desapareceu, né? E aí, a gente trabalha com o que tem nas mãos. A gente corta, compra um pedaço de tule, um meio metro de tule, 20 centímetros, 30, né? E corta naquelas tiras, como o tule ele estica, você nem precisa cortar no viés. Você corta igual malha, você corta na largura. Tiras, né? De 3 centímetros é perfeito para você fazer isso. Porque você dobra no meio e encapa a costura. Fica fácil de fazer, fica bonito, fica limpo. É uma renda gripir, ela é mais grossa, é uma renda de algodão, aquela renda mais grossa. A costura tem que ser de 2 centímetros, tá? E a costura aberta, e depois você vem, manda a costura à mão pelo lado do avesso. Porque não tem como, você não vai conseguir botar um debrum ali, porque fica estranho. As aberturas da renda vai bagunçar a sua vida, né? Vai ficar aquele filete horroroso ali interno. Então, gente, muita atenção para acabamento. A gente se depara com tecidos que a gente não tem o hábito de usar, então, melhor coisa é você fazer a pesquisa. Eu até sugiro, isso vem na minha cabeça agora, tá? Que você compre retalhos de renda
E faça um caderninho com os acabamentos para aqueles estilos de renda. Isso vai te deixar assim mais tchan, entendeu? Você já olha ali, opa, isso aqui que eu tenho que fazer. Seda. O que você pode fazer na seda? Tanto eu posso fazer overlock, nesse caso a costura fechada, né? Como se fosse um interlock. Quanto a costura francesa. Uma cambraia pode ser overlock, mas pode ser costura inglesa. Tá? Eu gosto mais da costura inglesa do que a francesa para uma cambraia, mas as duas podem ser feitas. Gente, então, esse estilo, sabe? Saber definir. Para esse material eu faço isso, para esse eu faço aquilo, é muito importante, porque isso te liberta para uma boa construção em qualquer modelo que você for fazer. Você pode até mostrar para sua cliente, olha, esse tecido que você está me trazendo aqui, olha, eu tenho que fazer isso aqui, né? Porque às vezes ela fala assim, ah, mas fulana faz tudo debruado. Gente, nem tudo é debruado. O acabamento certo, ele é refinado quando você fez o certo para necessidade adequada. Entendeu? Eu não posso pegar um tule e tacar overlock nele. Vai ficar horroroso. Até pode, tem gente que faz, mas fica feio. Um tule, por exemplo, você faz a costura francesa. E o tule, quando é todo rebordado, essa costura francesa tem que ter aquele cuidado. Você vai lá naquele meu vídeo da roupa com paetê, você vai ver que a parte da costura, você tem que tirar as pedras, os bordados. Em alguns casos, a gente até dá uma rebordadinha depois. Porque, por exemplo, quando eu tenho um paetê, que ele é ali tudo uniforme, é fácil de você tirar isso. Eu mostrei para vocês, eu fiz, né? Tudo isso que eu tô falando. Eu usei, inclusive, o mesmo tecido que tava no paetê, umas faixas que eu tirei o paetê, eu usei como acabamento em decote, né? Então, tudo isso ajuda bastante. Mas, quando você está trabalhando um tecido que ele é todo bordado em arabesco, assim, coisas que não são aquelas, sim, bem definidas, você, às vezes, vai precisar rebordar, assim, nas costuras, completar ali. Porque uma coisa é certa, você não vai costurar em cima da pedra. Ponto. Tá? A alta costura, inclusive, sabe como que ela é feita? O molde é passado para a bordadeira, então eles têm aqueles tiares imensos, eles já bordam aqueles vestidos lindos, maravilhosos, só na parte interna. A parte externa já fica pronta para ser a costura, sem nada. Entendeu? Eles já fazem os encaixes, tudo bonitinho, é só você vir costurar. E na hora que vai costurar, muitas vezes você tem que usar o quê? Aquele calcador para zíper. Porque aí ele pega só uma parte, ele não vai bater nos dois lugares. Pequenas coisas vão te trazer mais praticidade e qualidade na sua confecção. E aqui eu misturei também, porque aqui no quarto pilar é a qualidade, né? O acabamento. Quando você escolhe o acabamento, você escolhe o acabamento de acordo com o modelo, com o tecido, ocasião. E, por exemplo, eu vou fazer uma roupa, um blazer, né? Ah, mas esse blazer eu vou forrá-lo todo porque ele fica lindo, maravilhoso, forrado. Amo. Todo mundo que me conhece sabe disso. Porém, quando chega um blazer, por exemplo, de lese, como tá usando agora, você não vai forrar ele. Então, ele é um blazer, tem modelagem de blazer, mas o acabamento não é do blazer, 100%. Ele não vai ser totalmente forrado.
tá usando assim uma parca de renda, ela não vai ser forrada. Né? Uma parca de lese, inclusive. Certo? Então, tem que pensar, e para pensar, você tem que estar antenada com a tendência, com o momento. Não é porque você gosta que aquilo é o certo sempre. Eu amo roupa entretelada, maravilhosa, mas nem toda roupa pode ser entretelada, gente. Uma roupa para o dia a dia, aquela roupa que você quer, ai, frescor. Você não vai querer entretelar, você não vai querer forrar. Você vai querer o mínimo de tecido possível. Então, leva isso em consideração, tá? Em todas as vezes que você for criar as suas roupas. E aí você vai... Essa semana eu soltei no Instagram um post mostrando sobre como escolher cor de linha para tecidos estampados. Então, tem tecido estampado que é fio tinto. Então, tanto o avesso quanto o direito tá estampado. Tem tecido estampado que o avesso tá branco, off-white, e a parte externa tá estampada, porque é silcada. É estamparia mesmo, né? Então, tem diferença. Porque a parte interna, quando o tecido tá todo off-white por dentro, vai ficar mais bacana eu colocar um bege, né, gente? Se a estampa tem preto, tem azul, tem vermelho, eu vou colocar essas cores lá no tecido? Não. Mas quando eu vou fazer barra, pesponta, etc e tal, eu escolho a cor mais adequada para a estampa. Aí eu posso ter na canelinha uma cor e na parte superior outra. Ou o contrário, se eu vou costurar em cima do avesso. Eu posso ter na canelinha a cor que é do direito e em cima a cor do avesso, para ficar uma costura bonita. Para misturar, mesclar com tecido. Entendeu? Isso dá trabalho? Dá, é um saco. Mas é necessário e o resultado final vai te agradar muitíssimo mais do que se você não tivesse pequeno trabalho. Entendeu? Então é isso aí, gente, ó. Eu aqui com a minha gripe. Minha não, ó. Tô jogando fora. Já arrumei minha cara. Já. Olha, segunda-feira eu não tava falando. Eu respondi. Quem tá nos grupos sabe que o que eu tive que responder, gente, minha voz quase não saía. Sabe? Eu acho que agora minha voz deve estar mais ou menos, né? Mas enfim, gente, é isso. Olha, um beijo grande pra vocês. Eu não falei, mas lembra, né, gente? Curtir, compartilhar, fazer esse canal bombar, gente. Afinal de contas, é pra você.